Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar alguns critérios de vigas do TQS para personalizar e automatizar o padrão de detalhamento. O TQS vem com boas configurações padrão, mas não vai atender a preferência de todos os calculistas. Existem inúmeras maneiras de se apresentar um mesmo detalhamento, podendo todas, inclusive, estarem tecnicamente corretas. O ponto deste vídeo é que muitas vezes, por não conhecermos ou não explorarmos os critérios disponíveis, investimos mais tempo do que o necessário na fase de detalhamento. Muitas das edições feitas manualmente podem ser automatizadas e eu vou mostrar alguns exemplos. Para ilustrar, temos aqui 4 vigas de mesma geometria com variação no carregamento. Com isso, teremos alguns detalhamentos base com os critérios padrão do TQS para comparar com os critérios que vamos alterar. Minha primeira pergunta: por que na viga V2 as 3 barras de 10 mm do positivo foram alojadas em apenas uma camada, mas as barras do negativo da viga V4 não? Isto é porque o espaçamento mínimo entre barras está diferente entre o negativo e o positivo. Vamos acessar os critérios de vigas, vir aqui no menu Flexão Detalhamento e nessa opção Espaçamento entre barras. Vejam que aqui há este critério, espaçamento adicional para armadura superior. No item 7.5.2, a norma traz que é preciso prever espaço suficiente para a entrada da agulha do vibrador, mas não estabelece nenhum valor. Então, o critério de espaçamento adicional visa essa questão. Uma observação muito pertinente que o engenheiro Herbert fez. O que o TQS faz é considerar este espaçamento adicional em um dos espaçamentos entre barras, e não em todos, conforme este esquema. Então, isso vai impactar mais em vigas de menor largura, como a do nosso exemplo. Outra questão nesta mesma V4 e que incomoda muita gente: a falta de simetria no arranjo das barras. No positivo, temos 3 barras 16 mm detalhadas, sendo 2 na primeira camada e 1 na segunda camada. Muita gente edita isso manualmente, buscando um arranjo simétrico. Existe um critério que busca fazer isso automaticamente. Vamos voltar ao editor de critérios. Agora em flexão dimensionamento, flexão simples. E aqui na parte inferior temos este critério, alojamento de barras, consideração de armadura simétrica, critério K5. Vamos alterar este critério para sim e reprocessar. E agora, este é o resultado do detalhamento automático. Temos um arranjo simétrico? Sim, mas na minha opinião, a escolha das barras para compor o arranjo deixou a desejar. Nós saímos de 3 barras de 10 no negativo para 6 barras de 8, mas agora chegando até na terceira camada. Em geral, se nós alterarmos este critério de forma isolada, o resultado não fica muito legal. Vamos adiante. Nós temos as vigas V1, V2 e V3 com porta-estribos. É opção de muitos calculistas não detalhar estes porta-estribos, fazendo uma única posição ao longo de todo o vão da viga. Isto é um critério particular, muitas vezes vinculado ao porte da obra. Por exemplo, no projeto de uma casa, se eu eliminar o porta-estribo do projeto, provavelmente eu não teria um prejuízo relevante no consumo de aço, mas vou otimizar a execução ao trabalhar com menos posições de barras. Mas numa edificação com muitos pavimentos, com centenas ou milhares de vigas, isso pode não ser interessante. Vai depender do perfil do calculista e principalmente das premissas do seu cliente. Então vamos supor que eu queira eliminar esses porta-estribos do detalhamento automático. Nos critérios, podemos acessar o menu porta-estribo e alterar o valor do comprimento limite. Funciona assim: se no detalhamento o comprimento do porta-estribo for menor que este valor, então ele não é detalhado e o TQS ou vai traspassar as barras adjacentes ou vai juntá-las. No caso do nosso exemplo, todos os porta-estribos tinham um comprimento inferior a 3 metros. Então bastaria que eu definisse nesse campo 300, que eles já seriam eliminados. Se eu quiser eliminar em todas as situações, eu posso definir 9999. Vamos deixar como 300 e processar para ver como fica. Agora o TQS eliminou o porta-estribo e juntou as barras das extremidades, fazendo uma única posição. Outra padronização utilizada é a uniformização de barras decaladas e de camadas. Por exemplo, nessa V2 eu tenho no positivo 3 barras de 10 mm. Sendo que uma posição é uma barra disposta apenas em parte do vão. Eu poderia trocar esse arranjo por 2 barras de 12,5 mm e eliminar essa barra central. Não estou dizendo que é a opção mais adequada ou não. Estou dizendo que é uma possibilidade e eu sei que muitos calculistas fariam isso. Aqui na V4 a mesma coisa. Eu poderia trocar no negativo essas 3 barras de 10 por 2 de meia e com isso eu eliminaria a segunda camada.
Eu também poderia trocar essas 3 barras de 16 por 2 de 20, eliminaria também a segunda camada. Mas neste caso, especialmente em obras de pequeno porte, eu optaria por não trabalhar com barras de 20, pela dificuldade de dobramento em campo. De qualquer forma, eu tenho várias opções que, como calculista, eu posso escolher baseado na minha experiência, nas preferências do meu cliente ou qualquer outro parâmetro. Certo. E será que tem uma maneira de automatizar esse tipo de escolha? Sim, através de um recurso chamado de faixas BSI. Vamos ver como funciona. Esse critério fica em flexão, detalhamento, tabelas de alojamento e agrupamento, armaduras positivas ou armaduras negativas. Nessa primeira tabela, nós podemos definir as faixas de largura útil em que cada conjunto de alojamento será válido. Ah, como assim? Este recurso separa várias tabelas de alojamento de acordo com a largura útil da viga. Isso é importante para que o engenheiro possa definir como ele quer a distribuição das barras numa viga de 14 ou numa viga de 19 e assim por diante. E mais, podemos restringir determinadas bitolas para determinadas larguras de vigas, dependendo dos cobrimentos. Por exemplo, uma viga com largura de 14 cm terá uma largura útil diferente se a classe de agressividade for 2 ou 3, uma vez que os cobrimentos serão diferentes. Na classe 2, eu até poderia alojar no positivo de uma viga de 14 duas barras de 20 mm, mas na classe 3 não. Uma vez que eu entenda como essas tabelas funcionam, eu poderia fazer esse tipo de configuração aqui. Então vejam este esquema do nosso projeto do exemplo. Uma viga de 14 cm, cobrimentos de 2,5, estribos que poderiam variar de 5 a 10 mm. Para esta configuração, a largura útil da viga varia entre 7 e 8 cm, dependendo da bitola do estribo. De acordo com essa tabela, a faixa 2 corresponde a vigas com largura útil entre 4,2 e 12,8. Isso abrange as nossas vigas de 14 cm desse projeto. Estes valores são editáveis e eu posso personalizá-los conforme minha necessidade. Pois bem, definida em qual faixa a viga está, podemos configurar a tabela de alojamento correspondente. No caso, é a faixa 2. Então vamos marcar a opção faixa 2 e clicar na tabela de alojamento. Nessa tabela, temos as opções de alojamento que o TQS vai utilizar para as vigas de 14 cm do projeto. Aqui estamos no menu de armadura positiva. É nesta tabela que eu vou planejar como eu quero o detalhamento automático do positivo. Exemplo, eu não quero em nenhuma situação o arranjo de 3 barras de 10 mm. Então eu troco aqui esse arranjo por 2 barras de 12,5. Eu não tenho como apagar a linha, então eu deixo ela repetida. Perceberam qual a ideia do recurso? Vamos fazer mais uma alteração para ilustrar. Eu não quero arranjo de 4 barras de 10 mm e nem arranjo de 3 barras de 12,5. Eu vou trocar essas duas opções para 2 barras de 16 mm. Eu vou trocar também essas 3 de 16 por 2 de 20, apenas a título de exemplo. Agora eu vou processar o projeto com essas alterações. Este é o resultado do detalhamento automático com as configurações de faixas BSI alteradas. Não temos mais barras quebradas e nem barras em segunda camada. Este é um pequeno exemplo deste recurso. Alteramos algumas poucas opções para uma faixa que abrange vigas de 14 cm. Eu posso explorar e personalizar essas faixas para abranger outras larguras ou situações particulares e refinar ainda mais os detalhamentos, configurando, por exemplo, as tabelas de agrupamento. O intuito do vídeo foi fazer uma introdução. De forma alguma, os exemplos mostrados aqui devem ser tomados como referências. Existem vários outros critérios, tanto de cálculo e detalhamento, quanto de apresentação dos desenhos, que nós podemos personalizar. Vale muito a pena explorar esses critérios.